Fala, galera Smart, mais um episódio do Smartcast, o podcast do arrematante profissional, e trazendo aqui duas lendas do mundo dos leilões. Já eu apresento para vocês, mas só antes de começar, já pedi aquele like maroto, já deixa aquele like, já compartilha esse conteúdo, que é um conteúdo top, que eu tenho certeza que vai dar muitos insights para você ganhar dinheiro no mercado de leilões de imóveis, tá bom? E claro, se inscreva no canal para ser notificado sobre novos conteúdos. Hoje eu tô aqui, como eu disse, duas lendas do mercado de leilões, Guaraci Nakamura, Guará Caixa e Fernando Tubarão, o @fernando.merli lá no Instagram. Duas lendas aqui, cada um no seu nicho, e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre leilões, sobre como começaram, contar um pouco de história aqui, bater papo, tenho certeza que vai agregar demais para vocês. Fechou? Deixa eu começar aqui com o Guará. Guará, se apresenta aí, meu querido. Fala aí um pouquinho quem é o Guará Caixa, e a gente vai entrando um pouquinho, batendo um papo aqui daqui a pouco, vamos contar um pouquinho da sua jornada, mas conta aí pra galera quem é o Guará Caixa hoje no mundo dos leilões, com o que você mexe no mundo dos leilões. Muita gente já te conhece aí, mas certamente vai se surpreender com as histórias que você vai contar aqui. Legal. Bom, eu sou engenheiro de formação, engenheiro eletricista. Trabalhei 14 anos no mercado no mundo de engenharia, né? No ramo da engenharia. Trabalhei 12 anos na Johnson & Johnson, trabalhei 2 anos numa startup de desenvolvimento de software. Meu interesse em leilões, até falando já, né, começou lá em 2014, mais ou menos, dentro da Johnson & Johnson, porque a Johnson & Johnson tinha uma frota de veículos dos gerentes, diretores e até dos vendedores mesmo que iam para as ruas, e eles leiloavam essa frota de veículos lá na Johnson. E daí, só que era um leilão de licitação fechada, era por carta. Daí eu comecei a participar e não arrematava nada, né? Não comprava nada. Até que eu descobri, sem querer, lá dentro dos drives da companhia, uma pasta com vários resultados dos leilões dos leilões anteriores, dos leilões que já tinham acontecido. Daí eu fiz lá, coloquei todos os dados numa planilha e percebi que mais ou menos ali eles eram arrematados com 83% do valor da tabela FIPE. Era uma aproximação. Falei assim, vou começar a dar 84% nessas licitações fechadas. Uhum. Dali eram 2 leilões por ano, um em cada semestre. Daí no próximo que surgiu, eu fiz lance em vários carros, principalmente Gol. Eu lembro que tinha bastante Gol. Adorava um Gol ali. Eu gostava bastante de Gol. E até que eu comecei a colocar esses lances de 84% e não deu outra. Arrematei meu primeiro carro lá na Johnson & Johnson. Paguei bem barato na época, sei lá, acho que valia 30 mil carro, eu paguei 18, 20... Não Só essa história aí já dá pra ver em qual nicho que ele atua, né? Já começou nos populares desde o carro, né? Daí eu paguei um valor bem bom, assim, no carro. Foi um Gol G4, pretinho, bem básico, 1.0. Que bolinha, né? Que era bonitinho pra caramba aquele Gol. Daí comprei. E daí fiquei um tempo, né? 6 meses, um ano, não lembro quanto tempo que eu fiquei com o carro, e vendi. Daí eu falei, vou comprar outro. Daí comprei outro carro. Daí comprei um G5, um Gol Power. Lembro, 1.6 Power. Daí comprei o carro, usei também, depois vendi. Daí, depois arrematei um Bravo branco. Mesma coisa, só que o Bravo, eu tava na dúvida, porque eu cheguei lá, vi que ele tava, sabe, bem empoeirado mesmo. E então eu continuei arrematando, esse foi o último carro que eu arrematei. Daí eu falei assim, agora fiquei animado, né? Porque eu usava, depois ganhava um dinheiro. Eu fiquei com muita vontade de comprar apartamento, imóveis, na verdade. E, né, quem começa a se envolver no ramo de leilões, começa a ficar bem animado e entusiasmado. Falei, agora é a hora de aumentar o valor do negócio. Daí comecei a procurar, a pesquisar sobre imóveis imóveis de leilão. 2016, mais ou menos isso. E fui pesquisando e tal, mas tinha muito pouca informação disponível no mercado. Eram blogs mesmo, E eu lembro que tinha um curso de um rapaz lá que eu vi assim, não me animou muito não. Achei que ela não estava muito confiável. Eu não gostei muito da forma como ele se apresentou, como era o curso, era um curso online também. Daí não animei. Daí em 2017 falei, cara, quer saber? Eu vou na cara e na coragem. Fui lá, arrematei o imóvel em São José dos Campos, que era onde eu morava. E dei 66 mil reais de FGTS e 42 ou 40 mil reais à vista. Então, eu comprei o imóvel, até que eu estava pesquisando imóveis que eu pudesse usar o FGTS. Até que eu achei esse. Fui lá, arrematei. E no imóvel, eu estava falando que valia 180 mil reais. Falei, beleza, né? Pô, pagar 105 mil, coisa parecida assim, no imóvel de 180, beleza. Falei, comprei. Daí chegou lá, antes de arrematar, eu vi que estava desocupado, fui até o imóvel, vi que estava desocupado, falei, mais fácil ainda. Então, vai ser bem tranquila a ocupação. Arrematei, quando fui tomar posse, daí tinha 30 e poucos mil de dívida que a Caixa falou que ia pagar.
Daí eu falei, beleza, então tá tranquilo, né? O digital já tá me dando segurança. Entrei no imóvel, falei, beleza. Fui lá, fui escriturar, registrar e tudo mais. Só que daí naquela época, 2017, a Caixa acho que não estava tão bem organizada, eles não pagavam essa dívida de condomínio. Não estavam pagando, assim, deveriam, mas não estavam pagando a dívida de condomínio. Então eu tive que entrar com uma ação judicial para que a Caixa pagasse o condomínio, o que aconteceu só quase 3 anos depois. Então essa foi minha primeira experiência e nesse meio tempo quando eu vi que estava agarrado, né, falei, vou alugar. Daí coloquei uns móveis planejados, investi lá em móveis planejados, paguei baratinho, eu fiz algumas cotações, eu falei, vou pegar o mais barato que tiver, porque o aluguel lá era barato mesmo. Daí coloquei os móveis planejados, aluguei, e depois que saiu a decisão lá e a favorável e a Caixa pagou finalmente o condomínio, eu desocupei, né? Vendi ele, né? Desocupei do aluguel e vendi ele, fiz uma permuta com outro imóvel de mais alto valor. Depois disso, né, eu fiquei 3 anos parado, né? Falei, esse negócio é bem mais enrolado, bem mais difícil do que eu imaginava, né? Fui na cara da coragem. Bem mais difícil que carro, né? Bem mais difícil que carro. Daí eu fiquei 3 anos parado. E 2020, quando eu saí da Johnson, foi coincidentemente no ano que eu conheci a Smart Leilões. Então fiz o curso e um pouco depois já arrematei o meu segundo imóvel lá na região também em Caçapava. Foi uma casa, não conhecia o sistema de financiamento, de alavancagem, nunca nem tinha ouvido falar. Acho que como a maioria das pessoas achava que você comprar de forma financiada, você paga juros, não é vantajoso e tudo mais, mas descobri que aí você tem um retorno sobre investimento muito maior fazendo financiado. Tanto que nesse imóvel em Caçapava, eu não ganhei muito em volume, acho que ganhei R$17 mil de lucro líquido no bolso. Mas eu também só investi uns 20 ou 15, foi pouco assim. Dobrou o capital? Dobrei o capital, só que eu fiz isso, eu comprei em novembro e vendi em março. Então, se for anualizar aí mesmo, né? Foi um retorno absurdo. Então sua primeira arrematação, né? Depois desse período que você ficou parado, foi em Caçapava. Eu sei que você tem uma arrematação também com o Fernando. Nós vamos contar essa história aqui. Bom. Que você viu ele ganhando a premiação do Smart Awards. Para quem não conhece o Fernando é o maior arrematante da comunidade, o maior arrematante de pessoa física do Brasil. E ele é conhecido no mercado aí como o tubarão dos leilões, né? Então é o cara aí que faz múltiplos 7 dígitos por ano com leilão de imóvel, o cara especialista em escala no mercado, né? Ali aí, volume, imagem e liquidez. Fernando, seja bem-vindo aqui no podcast, seja bem-vindo no Smartcast. Conta pra gente um pouquinho dessa trajetória, como é que você chegou no mundo dos leilões? O Guará falou ali que começou com carro, você também começou com carro, como é que foi? Conta pra gente aí como é que foi essa chegada aí no mundo dos leilões. Legal, é um prazer estar aqui com vocês, né? Foi muito, muito atípico também. Né? Pra quem não sabe, inclusive o Guará, a gente era vizinho de cidade, mas a gente não se conhecia, embora a gente morasse perto. Né, estávamos no mesmo O Guará morava o quê? Na Grande Jacareí? Grande Jacareí. Tá. Na nossa cidade, a gente coloca lá meio relegado, São José dos Campos, fica ali, a gente se mistura muito. E engraçado como é a questão do propósito, né? O Guará mexendo com o leilão em São José e eu começando ali em Jacareí. E aonde a gente foi se encontrar? Na comunidade Smart. Então, daqui a pouco eu até dou um gancho com relação a quanto a gente pode fazer uma trajetória brilhante e distinta. As possibilidades infinitas que tem o mundo de leilão, né? Mas eu comecei, exatamente, tinha alguns processos que eu executava um loteamento lá em Jacareí, e quando foi necessário ali fazer penhora de bens e depois transformar isso em dinheiro para pagar os créditos do processo, é que eu percebi, né, esse universo. Falei, poxa, um negócio que está indo por 70 mil e vale 160, 150, tem muito dinheiro aqui. Né? E aí foi exatamente isso que foi acontecendo. Eu era advogado dos processos, eu não podia arrematar, mas eu estava vendo aquilo acontecer. E aí automaticamente eu corri atrás dos meus amigos. Cara, arremata esse negócio aí, você vai ganhar dinheiro. E o pessoal, não, vai por mim, tô falando. E aí nesse meio tempo... E era lote ainda, né? Não tinha nem problema de desocupação, né? Não tinha nada. Enfim, aconteceu aquilo ali, aí acabou um pouquinho lá das garantias do processo. Eu falei, cara, eu vou dar uma olhada nesse negócio. E aí é engraçado que até no fórum lá colocavam os editais, né, pendurados no quadro do fórum, né, e aí começava a ficar revirando folha lá para ver o que tinha. Era um negócio bem interessante. Isso foi 2019, 2020. E olhava o quê? Judicial. Até que chegou o primeiro que eu peguei ali, inclusive foi um leilão de direitos, um negócio muito legal. Uma casinha que olhava para ela não inspirava a menor confiança. O lance mínimo era 98 mil. E eu falei, não, tá caro isso daqui. Ali a casa tá bem destruidinha, para vender bem ali, vai vender por uns 140 mil, a uns 80 eu pago. Aí liguei pro leiloeiro, falei, quero mandar uma proposta nesse negócio aí. E era leilão de direitos. E na época a gente ainda não tinha dimensão de alienação fiduciária, nem nada nesse sentido.
E aí mandei uma proposta condicionada lá com 85 mil de lance e a juíza aceitou. Aceitou, arrematei, beleza, saiu lá, mandado de expedição, a expedição do mandado de cancelamento da alienação fiduciária. Falei, ó, já lá, minha primeira judicial já foi um negócio complexo. Um de direitos. Carrego pro resto da minha vida. Essa é a única questão de segurança que tem com relação aos direitos. E arrematei aquela casinha lá, paguei o leiloeiro, paguei o registro, me custou, acho que não chegou em 100 mil. Desocupei, rapidinho, falei lá, era uma inquilina que tinha lá e tal, a casa não fechava a porta. E aí, no mesmo mês, o corretor foi lá, eu tenho uma proposta, 160 mil, fora a comissão. Limpinho. Limpinho. Aí eu falei, pode fechar, vendido. Que isso? E aí, daquilo ali, o que aconteceu? Aí você já não dormia mais, não comia mais, só pesquisando. Aí você falou, que isso, eu ganhei 60 mil reais aqui, comprei, só fiz uma proposta nos autos, peguei a casa... Desocupada. Acabou, poxa, o que é isso? Não, aí você já estava atrás, garimpando e procurando replicar. Não, tem que fazer, tem mais, não é possível. E exatamente tinha, e tinha muito. Inclusive, antes até, né, dessa fase, eu disputei uma casa em Caçapava, e, né, agora, depois a gente até comentou, aí você vê lá, Guaramura, né? Como é que era o nome? Guaranakamura. Guaranakamura. Concorremos, vocês disputaram a casa antes de conhecer? Antes de entrar na Smart. Quando eu conheci o Fernando, a gente foi, né, pegando amizade ali depois das primeiras sociedades que a gente fez. Daí que eu fui descobrir que ele era o Jet Class. Daí eu falei assim, você que é o Jet Class? Assim, não tô brincando. A gente entrava muito no Gilson. No Gilson e no Maro. Gilson e no Maro, que tinha muito na região por alguma razão. Jacareí tinha muito e do lado ali. Com a TRT ali, né? Eu acho que é por causa da TRT dele. Não, ele meio que já ganhou confiança. De certa forma, tinha muito em Jacareí. E de baixo e médio padrão. Eu falei assim, e eu tentava. Sem brincadeira, eu acho que foram uns 3 ou 4 que eu vi que o Jet Class foi vencedor. E daí eu descobri depois... Não, e depois de comprar o imóvel com o Fernando primeiro, nossa primeira sociedade, o apartamento de Consolação, qual que é o e-mail do Fernando? Jet Class. Eu falei, Fernando, pô, eu não acredito que você que tava arrematando tudo lá em Jacareí. Pô, não consigo arrematar nada aqui. Coisas boas, assim, sabe? E no preço que eu tava procurando, né? Imóveis mais de 120, 150 mil, sabe? Na época nem conhecia. Ele varreu tudo lá. Nem sabia que tinha imóveis baratos como hoje, né? Acabou sendo meu nicho. Na época eu procurava esses apartamentos 100 a 150, 200 mil. Porque era também, né, 30% de entrada, era judicial, a maioria deles. E você falou da primeira sociedade aí com o Fernando, né? Vocês já contaram aí como é que vocês começaram. Quando que foi que surgiu essa primeira sociedade? Para quem não sabe, né? O Fernando, ele vai pro nicho mais de médio e alto padrão hoje. É óbvio que ele ainda pega casas ali de 300 mil para vender, 350, mas o nicho dele hoje tem sido mais valores maiores. E o Guará, pelo contrário, se especializou exatamente nos imóveis de 8 mil, 9 mil, 10 mil para vender por 90 mil. Enfim, mas eles chegaram, parece mundos tão distantes, né? Mas eles chegaram a fazer uma sociedade. Como foi essa sociedade? Como é que surgiu? Eu lembro que você falou comigo que tinha visto, falou, cara, eu vi, porque a gente tem uma premiação na comunidade, né? Que é o Smart Awards, que a gente premia os maiores arrematantes da comunidade. E o Guará lá meio patinando, fez uma, não tava... E aí, de repente, viu o Fernando fazendo 26, né? Eu acho que no primeiro ano lá o Fernando fez 26. E aí ele tomou a decisão, falou, cara, eu tenho que entender o que esse cara tá fazendo. E nem sabia do Jet Class ainda, né? Nem Se ele soubesse, aí ele ia falar assim, é o tal do Jet Class ali. Mas enfim, como é que foi esse match aí? Surgiu essa primeira sociedade? Como é que foi? Sim, então como eu comentei, né? Arrematei o primeiro imóvel em 2017, dei um hiato ali de 3 anos, né? Focado mais no trabalho lá na Johnson & Johnson. 2020 conheci a Smart e arrematei um imóvel em Caçapava, casa em Caçapava. Daí eu falei assim, beleza, só que daí o que aconteceu com a minha arrematação? Fiz, sei lá, quase 200%, né? Se eu anualizar o retorno sobre investimento, né? Um retorno muito alto, fiquei ganancioso. Continuei pesquisando imóveis e praticamente no ano de 2021, que foi o ano seguinte, eu coloquei aquilo como a minha régua. O mínimo que eu espero é 100%, 150% de retorno. Daí o que aconteceu? Não arrematei praticamente nada até o final do ano. E fiquei meio quase desmotivado mesmo, assim, sabe? De pesquisando muito, estudando muito, dando muito lance e não arrematando nada. Mas eu atribuo isso à minha ganância, que foi da época de ter colocado uma régua alta como sendo o mínimo que eu esperava para arrematação. Chegou em outubro, que eu lembro que foi outubro de 2021,
teve o Smart Experience, o primeiro Smart Experience. Daí eu falei, vou assistir esse negócio. Eu até dei um depoimento pro pessoal. Eu lembro do Renan mandando áudio, daí o pessoal pedindo o depoimento. E eu falei, não, mas eu não rematei nada esse ano, cara. Pô, tô chateado e tal. Não, Guará, manda aí, me escreve. Manda uma palavra de força, uma palavra de, né, pras pessoas que estão, de repente, estão que nem você, né? Daí eu mandei lá um áudio na época, fiz um vídeo lá e mandei que eu não rematei nada, mas que um dia eu ia chegar lá e tal. E daí eu fui assistir a Smart Experience, que foi no meio da pandemia, e foi online. Online. Esse foi o Smart Awards, né? O Smart a premiação. Awards, Aí Smart depois, em Awards. 2023, teve o Smart Experience presencial. Exato, era Smart Awards ainda nessa época. Daí foi lá, eu lembro das premiações, eu lembro perfeitamente, assim, falando que as meninas, a Janaína, a Fernanda e a Nayana, tinham arrematado acho que 7 imóveis juntas, e tinha acabado de entrar no curso e arremataram 7. Daí eu já falei, não é possível, elas acabaram de entrar no curso, eu fui da primeira turma, rematei 1 e elas remataram 7. Daí foi indo, chegou o Fernando, se eu não tô enganado, naquele Smart Awards ele ganhou 22. Ele falou, não, eu rematei 22. Foi 26. Ou 24, 20 alguma coisa. Daí eu falei assim, não é possível, cara? Não, eu não acreditava, minha primeira era inacreditável. Daí eu falei assim, então eu que tô fazendo errado. Só pode, então não posso arranjar desculpa mais, é eu que tô fazendo errado. Daí, acho que no mesma semana... Daí eu peguei o contato dele dentro do grupo de WhatsApp, acho que foi lá do que a gente tinha. Daí já mandei, ô Fernando, tudo bem? Aqui é o Guaraci, sou da Smart também, moro em São José, tudo bom? Podemos bater um papo? Daí eu lembro que eu liguei da casa da minha sogra, eu lembro até onde eu liguei. Liguei da casa da minha sogra, daí a gente ficou batendo um papo assim e tal. Daí eu falei, pô, mas você costuma, né, fazer parceria e tal? Eu falei, não, na verdade não, cara. Eu capto muito dinheiro de amigos, sócios, às vezes pra dividir o capital ali, né? Mas você faz tudo sozinho? Eu falei, faço tudo sozinho. Eu falei, caramba, então vamos se ajudar, eu posso te ajudar aí, ó. A parte judicial fica com você e tudo o resto que eu puder ajudar, Você falando com ele? Eu falando pra ele. Eu ajudo na venda, na compra, na pesquisa, na reforma. O que eu puder fazer, eu faço. Porque, né, como que eu posso agregar valor no final das contas, né? É aquela velha história que eu falo, né? Seja interessante antes de ser interesseiro. O Guará já falou assim, como que eu vou ser interessante pro cara que foi o top arrematante, 26 arrematações naquele ano, né? Exatamente. E aí você falou, eu faço tudo. Eu faço tudo. Eu falei, basicamente eu faço tudo. Daí eu tinha, na época, acho que uns 200 mil, assim, guardado de coisas gerais, assim, de renda fixa, poupança, XP, tudo, várias coisas, assim, variadas. Daí eu comecei a mandar oportunidades pro Fernando. Daí eu mandava, ficava o dia inteiro pesquisando, né? Todos os horários vagos que eu trabalhava na startup, né? Todo horário vago ali, madrugadas, de manhãs, feriados, finais de semana. Eu mandava coisa pro Fernando. E ele respondia, até hoje responde rápido, né? Daí, não, Guará, dá uma olhada nisso. Pô, esse negócio parece ser bom. Até que finalmente, né, a gente conseguiu arrematar um apartamento na Consolação. A gente arrematou esse apartamento, se eu não tô enganado, final de novembro, começo de dezembro de 2021. Então foi logo depois. Logo depois. Tanto que eu fiquei louco mesmo. Falei, cara, já chamei ele pra conversar e comecei a pesquisar um monte. É obstinado, menino. É obstinado. E engraçado, a primeira que ele me manda é o quê? Um leilão da Justiça Federal. Leilão, não é um leilãozinho simples, não. Esse da Consolação? Da Justiça Federal. E um prédio de frente com o cemitério da Consolação. E assim, um apartamento que você olhava e fala, cara, não dá pra botar dinheiro nisso daí, é muito estranho. Era um prédio roxo, com a fachada roxa. Meio velho. Velho, esse negócio. Ninguém mora nisso aí, não é possível. Mas no meio de um monte de prédio bom. No meio de um monte de prédio bom. Localização Vamos boa, embora pegar né? esse trem aí. Teve disputa, acho que teve uns 2, 3 lances. Teve disputa. A gente pegou ele, se eu não tô enganado, por 309.500. 309.500. Parcelado. Parcelado aqueles 60 vezes? 59, né? A gente pegou uma vista. Pegou uma vista. Daí eu até falei pro Fernando, eu não tenho esse dinheiro pra entrar nós dois. Você consegue colocar mais uma pessoa? Daí ele falou, não, acho que ele, se eu não me tô enganado, falou assim, ó, eu não tenho esse dinheiro todo. Você entra com quanto? Ele falou, quanto você quer entrar? Eu falei, eu queria entrar com 1/3. Eu falei, não, tô tranquilo. Daí já comecei a perceber o nível do Fernando. Eu falei, não, quando você quiser colocar, você põe, eu ponho o resto. Fernando é assim, quando vai cotizar com ele, ele fala assim, resolve aí, o que sobrar eu ponho. Exatamente. Daí ele chamou um amigo dele, que eu não lembro o nome. Daniel da BASF, né? Da BASF. Daí também, nesse esquema que ele fazia, de chamar pessoas que não se envolviam, não contribuíam ali efetivamente. Já buscando sócios qualificados. Vamos qualificar sócio aqui, a gente precisa de braço. Daí, no final das contas, a gente pegou esse apartamento por 309.
quando a gente tomou posse dele, se eu não estou enganado, em junho ou julho, o Fernando cuidou da parte de Demorou desocupação. 6 meses ali, então, Demorou né? 6 meses, porque era judicial, né? Demorou. A gente... eu ajudei também, conversei com a Simone, acho que era a Simone, a inquilina. Síndica. Falamos com a síndica, Tinha uma né? inquilina, mas o que dava demorando mais era o andamento do processo. Que aí até saiu o mandado, porque aí o oficial vai e cumpre. E Justiça Federal, convenhamos, hoje talvez seja pior do que... Na verdade, demora demais aquele negócio. Mais complexo. Exato. Então, assim, eu entrei com o Fernando pela segurança, mesmo sendo judicial, que não tinha muito conhecimento. Falei, o Fernando tá bem seguro, então eu fui na dele, fui junto. Falei, não, então beleza, se tá tranquilo pra você, pra mim tá ótimo. Daí a gente arrematou, então, em junho, mais ou menos, a gente tomou a posse. Era um apartamento que ele era um pouco diferente, ele tinha um ambiente meio rústico ali, ele era meio... ele era estiloso, né? E é muito engraçado quando a gente fala sobre isso, porque os primeiros, né? Você tem um amor, um carinho diferente pelas nossas primeiras arrematações. E coisa que a gente não faz hoje, pegamos o carro e fomos lá tomar posse. Vamos lá conhecer o apartamento, ver como é que é. Hoje a gente nem pisa mais, né? Nem quero. Se for em Jacareí, eu não vou. E aí, pegou o Guará, vamos pra lá. Inclusive, nesse dia, nasceu um segundo grande arrematante também, o João Henrique. Foi o dia que eu conheci o João Henrique. É mesmo? O João Henrique foi? Henrique e ele não tava na arrematação? Não tava. Não. Mas ele tava em Jacareí, já tava tratando com ele ali, e ele ficou responsável por dar lance numa outra oportunidade nossa. E aí ele no telefone, tô tremendo inteiro aqui, não sei se contar hoje até pra zoar. Eu tô tremendo inteiro, como é que faz aqui? Nossa, mas que desespero de participar desses negócios, primeira vez que ele tava dando lance, porque a gente tava na estrada. Mas chegamos lá no bendito do apartamento, né, Guara? Sim. Aí abre a porta da entrada, pega um corredor no fundo, o apartamento ele era térreo e no fundo tinha um quintalzinho. Né? Um quintal de apartamento numa região que aquela era valia ouro, de certa forma, né, Fernando? Era um quintalzinho. Quintal no apartamento, na Consolação. E eram 2 quartos, mas pra você ir pro quintal, você passava por dentro de um quarto. Sim. Né? Um negócio assim... E aí aquele negócio esquisito, a gente falou, meu Deus, não tem nem como mexer isso aqui, não tem como melhorar isso aqui, vai ter que deixar desse jeito. Porque ele tava todo meio... Perder a essência dele, talvez, também, né? A essência dele, é como se fosse meio... Um piso de madeira, você lembra? Cimento com umas ripas de madeira chumbada no cimento. Não dava nem pra mexer. Hoje a gente usa muito o house flip, mas lá não dava pra fazer. Tipo assim, vai ter que deixar essa característica, o que deixava o apartamento muito restrito de clientela. Sem vaga de garagem. Também isso me preocupava. Isso me preocupou, né? Puxa, agora a gente cravou a garrucha aqui, né? Vai demorar pra vender esse trem. E era um investimento pesado pra gente na época, 340 mil, 330 mil. Com tudo, deu 340 mil mais ou menos. E aí a gente falou, putz, é nosso dinheiro, né? A gente não tava nessa rotina que tem hoje. E aí, putz, isso aqui vai enroscar, hein? Aí o que aconteceu? Metemos lá nos anúncios, 5º andar, não sei o quê, bababá. Do jeito que tava. Do jeito que tava. Cara, não pintamos nada. A gente anunciou, acho que por 590 mil, meio que falou assim, porque tinha um lá à venda parecido com o nosso, só que sem o quintal por 700. Só que a gente falou, não, mas tá 1 ano ali, a gente percebeu que tava muito tempo agarrado. Falou, 700 a mulher tá pedindo muito. Vamos jogar 590. Cara, daí apareceu uma oportunidade do 5º andar. Na época a gente tentou negociar com o 5º andar para eles, porque eles não estavam aceitando o fato de ter alguma indisponibilidade na matrícula, se eu não tô enganado, né, Fernando? E a questão do IPTU também, que a gente também fez, administrativamente. Tava sem CND. A gente correu administrativamente, conseguiu a CND. Exato. Só que daí o 5º andar fizeram uma reunião com o jurídico do 5º andar, não aceitaram. Do jeito que estava a matrícula. E a proposta era de 590? 590. Daí a gente continuou, até que logo em seguida veio mais uma proposta de 575 ou 570 da Loft. Daí até que a gente conversou também com o jurídico da Loft, eles foram mais flexíveis do que 5º andar e aceitaram aguardar a regularização da matrícula, das indisponibilidades que tinha, CND de IPTU, e acho que em agosto, mais ou menos, concretizou a venda. Daí a gente recebeu algumas parcelas de entrada, recebeu uma entrada, acho que no ato da assinatura, depois no momento da escritura, eu não lembro exatamente como foi, e eu não lembro nem se foi financiado ou se foi à vista. Foi à vista. Foi à vista? E era uma advogada que comprou. Foi uma advogada, exatamente. Aí foi mais tranquilo, porque ela conhecia também, né? Então vocês pegaram ali por 330 e vendeu por 570. Pô, baita resultado, hein? 8 meses, vocês fizeram o quê? Uns 200 mil de lucro? Tirando imposto? E era um baita de um dinheiro pra gente na época. E, na verdade, na época, né? Se a gente vai falar de 3 anos... Gente, em 3 anos muda muito. Nossa. Muito. Não tem... A gente acabou de falar aqui com relação à questão de origem. Eu e o Guaraci, no Brasil inteiro... A gente morava perto, não se conhecia, foi se conhecer na Smart, né? Buscando o mesmo propósito. O Guaraci foi pro nicho dos pop raiz, eu fui pro nicho do alto padrão.
Então, quer dizer, caminhos diferentes dentro da mesma comunidade, mas no universo de leilão. Né? A gente conseguiu sucesso. Então, quer dizer, não tem receita. Tem muito campo para atuar, né? Para qualquer coisa. E aí você vê, por exemplo, né? Você falar assim, cara, na época era muito dinheiro, né? Se a gente pensar hoje, realmente, quando você começa a escalar e usar a técnica do monte e montão, graças a Deus, aquilo que era muito no passado vai ficando pouco hoje. Graças a Deus, é assim que você constrói patrimônio, né? Você vai fazendo aquilo que era muito virar o pequeno. É por isso que é a técnica do montinho e montão. Aquilo que é o seu montão hoje vira montinho no futuro, né? Mas assim, como que 4 anos muda completamente a vida das pessoas no mercado imobiliário, né? Então nós estamos falando aqui, o Fernando, o Guará começando em 2020, né? De fato, a se especializar, a procurar. O Fernando, lá em 2019, mexendo com loteamento, né? Comprando, viu ali a oportunidade de leilão. E hoje nós estamos falando 4 anos depois de 2 monstros aqui no mercado de leilões. Gente, é 4 anos. Isso não dá nem uma faculdade. A faculdade demora 5 anos. O cara sai para ser estagiário. Não, é verdade, né? Como é que você constrói prosperidade, muda a sua vida em 4 anos, enquanto um cara entrou na faculdade, não terminou nem a faculdade ainda, para ser estagiário. Então, essa é a mágica do mercado imobiliário e do mercado de leilões, né? Quando você mexe com muito dinheiro, e o mercado de leilões mexe com muito dinheiro, possibilitando que você use dinheiro de terceiros e você fazendo lucros, 200, nós estamos falando de 200 mil, gente. Isso aqui é... Você Hoje pensa um cara... é dinheiro. Hoje ainda é muito dinheiro. Não, sim, mas na época era muito mais, né? Porque você está começando, você toma um tombo. Se você erra ali no negócio, erramos, agarrou ali 300 mil, já era, mas era mais pesado, né? Pra mim era basicamente 50% do meu patrimônio de investimento. Assim, dos meus investimentos. Então ainda era mais pesado do que hoje, né? Então, muito legal. Então, essa parceria, vocês chegaram a comprar outro imóvel juntos? Sim. Depois eu continuei, né, pesquisando os imóveis. Em fevereiro, a gente identificou uma oportunidade em Perdizes, um apartamento, que a gente rematou, eu acho que por 210 mil, alguma coisa próximo disso, né, Fernando? Essa foi parcelada. Essa foi parcelado mesmo, né? Daí a gente comprou esse apartamento em Perdizes, também judicial. Daí eu falei assim, Fernando, eu tenho aqui mais uns cento e poucos mil, dá pra entrar nessa? Ele falou, então vamos. Eu falei, beleza. Daí eu fui lá, a gente entrou em 2 só. Eu entrei com 100 e pouquinhos mil, o Fernando também. E esse também judicial, daí já começou a tratativa, né? Também da parte da ação judicial, até conseguimos a carta de arrematação, registro e tudo mais. E parcelado, e daí tava mais tranquilo. Só que daí, quando a gente começou, a gente tomou posse do imóvel, né? Que era um senhor taxista, né? Que morava lá. Era um inquilino. Habib? Habib, seu Habib. Daí ele estava como inquilino, então foi mais fácil, né? Fazer a desocupação por ele ser inquilino. Tomamos posse. Daí a gente falou assim, vamos tentar vender do jeito que tá aqui e tal, né? Deu certo o outro. Daí, exatamente, deu certo o outro, né? A gente ficou ganancioso também. Daí, a gente até teve muita proposta, porque a localização, mais uma vez, sensacional, cara. Ali, na Perdizes, ainda um bairro muito procurado. Eu não tô brincando, deve ter tido umas 60 visitas naquele apartamento. E não vendia. Porque tava feio, não tava reformado, tava bem... A elétrica também, né? Aquele negócio, quando uma coisa não tá feia, chama atenção para as outras. Então, a pessoa, quando entra lá, fala assim, cara, vou ter que refazer hidráulica, elétrica, vou ter que refazer tudo. Então, realmente chamou muita atenção e foi até o final do ano ali, do meio pro final do ano de 2022, e não vendia. A gente falou, Fernando, vacilando, né, cara? Vacilo, vamos mexer nesse negócio. Daí, até que a gente começou a fazer a reforma no fevereiro de 23, mais ou menos ali. Daí eu falei, deixa que eu cuido disso, né? Que era o combinado, deixa que eu cuido desse negócio. Daí a gente até deu uma avaliada, só que eu já tava mexendo com os populares. Daí eu falei assim, vamos gastar quanto? Daí, os orçamentos, 50 mil, 60 mil, você falou, 40 mil. Eu gasto 20 mil, faço uma casa lá eu falei, no interior do Piauí. Eu comprando casa com 10 mil, comprando casa por 15 mil, reformando por 15 mil. E daí eu falei assim, não, que isso? Daí eu fui lá, fiz vários orçamentos, mandava o Fernando, né, pra Kelly, que a gente tava no grupo, eu, o Fernando e a Kelly. Daí mandei, até que eu acho que a gente fechou a reforma, se eu não tenho nada, acho que 17 mil, 18 mil, foi um negócio muito barato, assim. Que a gente fez porcelanato em todas as áreas molhadas, laminado nas áreas quentes, troquei todos os interruptores, tomada... Troquei tudo, assim, ficou lindo o apartamento. Assim, tanto que no mês seguinte, abril, a gente vendeu o apartamento. No mês seguinte. E vocês pegaram por quanto, venderam por quanto? Pegando, então, por 210, deve ter dado ali mais uns 20 mil, 15 a 20 mil, talvez, de documentação, toda essa parte jurídica e documental.
na reforma, juntando reforma, as despesas que a gente deve ter dado mais uns 20 mil. E a gente vendeu 250 mil ali fechando. Eu acho que foi 360 mil. Eu não lembro de cabeça, infelizmente. Eu acho que a gente pegou raiva, a gente esquece, assim. A gente não vai lembrando muito. Já vai largando pra lá, né? Eu acho que a gente vendeu por 360 mil. Foi nesse dia, então, que o Guará decidiu e falou assim, meu nicho é reforma mesmo. O que eu gasto de reforma, eu compro um pop. Né? Aí nesse dia o Guará falou, não dá pra mim. E é legal, porque eu tive o privilégio de ver exatamente essa mudança, essa transformação, esse crescimento do Guaraci. Que ele mandava pra mim lá o PDF montadinho da casa. Olha a casinha que eu peguei lá no interior do Piauí. Olha como é que eu vou ficar. Aí ele fazia um esboço. E aí montava um PowerPoint com setas. Pedreiro, é aqui, vai tal, fazer isso aqui, tal. Ele mandava pra mim e falei, você é maluco. Nos primeiros 3 imóveis deu pra fazer o PowerPoint. Aí você chamou o Fernando e falou, você tô fora, essas casas aí não dá. Dá mais trabalho fazer o PowerPoint do que reformar a casa. Mas são jogos diferentes, né? A grande verdade é essa, né, Fernando? Quando começa, a gente, óbvio, né, que sempre tem um trade-off ali, né? Óbvio. As casas ali de menor valor, elas dão mais lucro. Mas você tem que ter muito cuidado ali, né, Mas tem que ter muito cuidado. Por quê? Você não pode errar, porque se a reforma ficar um pouco a mais, seu lucro vai embora. E pra você chegar, e o Fernando hoje é o que mais domina em escala no Brasil, escala de lucro, de fato, não só de comprar imóveis, mas de lucro, ele tem mais de 200 arrematações, mas para você chegar na meta de 1 milhão de lucro por ano, tem que fazer casa pra caramba, né? Quando você trabalha no nicho popular. Então tem tem campo para todo mundo, mas tem o lado bom e o lado ruim, né? O lado bom é, tô comprando casa de 20 mil, o risco é baixo, embora eu tenha que controlar a reforma, mas também para fazer um resultado grande eu tenho que fazer muita casa. Exatamente. E o lado bom do médio e alto padrão é que com uma casa você mete 300, 400, 500 mil de lucro numa operação só, né, Fernando? Você maximiza, exato. Mas eu acho que o que tem de comum, acho que nesses dois nichos, é exatamente a questão da perspicácia, da personalidade. Então, quando eu via o Guaraci com aquela obstinação, né, de fazer isso, você tem o trabalho de fazer um PowerPoint para você mostrar para um pedreiro que não tem qualificação, aonde ele tem que fazer e o que ele tem que fazer, sabe? Daquilo lá, para você ganhar 20 mil, 30 mil, 40 mil... Falei, cara, é muito trabalho, mas assim, daquilo foi exatamente a base, né? O concreto que você vai construir o seu prédio. Exatamente. Né? Teoricamente, tudo aquilo que você vai fazer. E no alto padrão é a mesma situação, né? Você vai pegando situações, entendendo a questão, vai fazendo... E só permanece quem é aquilo que você fala. Persistência, né? É a constância. Então, acho que se você tiver em qualquer nicho que você escolher, e você não precisa ficar restrito um ou outro, né? Você pode flutuar. Pega um pop ali, pega outro ali. A gente estava até brincando na mentoria dos tubarões semana passada na aula. Falou, eu vou ter que comprar uns pop para moeda de troca. Porque aí você vai desocupar uma casa de 2 milhões e o cara quer 300 mil. Você dá um pop que você pagou 70 para ele. É verdade. É verdade. Mete na permuta e... Fala, não tenho 300 mil, mas eu tenho um apartamento que vale 300 aqui. Tá bom para você? Resolve o problema, desocupa. Exatamente. Sensacional. Olha... Quem tava... foi o Geiso que contou, né? Que ele fez exatamente isso quando ele comprava imóvel na planta. Quando ele começou no mercado imobiliário, começou com imóvel na planta. E aí ele comprava lote, em loteamento por 30 mil, para jogar na permuta por 50. Era permuta, né? Mas tudo é permuta. Isso é uma permuta. Tá desocupando em troca do lote, né? Então, imagina só que você pode também usar como moeda de troca boas aquisições que você fez e que às vezes não vai ter tanta saída rápida ali, você enfia no cara e sai fora, né? E sai, pula fora que eu te dou o imóvel aqui, mas que eu comprei barato. Falando ainda sobre o apartamento de Perdizes, né? E esse apartamento, na teoria, foi o que motivou eu entrar nos populares. Por quê? Eu tava com 110 mil no apartamento da Consolação, tava com mais uns 110, 120 imóveis de Perdizes. Lembra que eu tinha uns 200 e poucos mil para investir? Falei, e agora? Porque eu já tava... Aí foi começo de 2022, eu já tava falando assim, cara, para mim já era nítido que eu ia viver de leilões. Porque eu já sabia que ia ter o lucro de uns 80 mil na Consolação, da minha parte. Ia ter um lucro ali de uns 30, 40 mil, 50 mil, não sei. E nessa época você ganhava quanto? Eu tava de salário, eu ganhava 6 mil reais de salário na startup que eu trabalhava. Então 6 mil reais de salário. Ele falou assim, olha, eu já teria lucro na Consolação de 80 mil. Então você tinha um ano de salário ali. Mais de um ano. Mais de um ano. Mais de um ano de salário. 72 mil, 12 meses. Se abater, né? Era muito mais de um ano. Muito mais de um ano.
E no Perdiz, quanto? Mais uns 40, 50 mil. 40, 50 mil. Então, quer dizer, você estava quase 2 anos de salário ali nessas 2 operações. Exatamente. Aí você já falou, cara, isso aqui Ali já deixou claro. é pra aqui que eu vou, né? Exatamente, Renan. E daí eu falei assim, cara, daí só que eu tinha uma reserva de emergência. Que hoje em dia, né, eu nem sei o que é isso mais. Mas eu tinha uma reserva de emergência que eu falei assim, eu tenho 200 mil. Mas na verdade eu tinha 250. Daí eu falei assim, vou pegar esses 50 aqui. O que eu faço agora? Que eu quero viver de leilões. Daí que eu conheci um pouco antes também, eu comecei a ter contato com um grupo de WhatsApp do pessoal de BH, de leilões de BH. E no final Que era da mentoria da Smart, mentoria né? da Smart. No final de 2021, eu comecei a ver algumas pessoas falando sobre imóveis populares. Janaína, Fernanda, Nayana. As meninas super poderosas. As meninas super poderosas ali, um grupo das pessoas ali. E eles começaram a comprar casas, na época eu lembro, de 4 e 5 mil reais em Várzea da Palma. Eu lembro, nossa, eles compraram acho que 15, cara. Manuel, Thiago, uma galera lá. E Vitor, que é hoje, né, mentor, ele é... Como que é? Monitor, né? Uhum. O Vitor tava lá junto Vitor também. Fagundes. Vitor Tubarão. Fagundes. Tubarão. Daí eu falei, não é possível. Quando eles falaram de comprar o 15, e eu ainda bem tímido, eu tinha acabado de entrar naquele grupo de WhatsApp, então eu tinha vergonha até disso aí. Daí eu falei assim, eu posso entrar, mas naquele monte de mensagens, a minha mensagem ficou perdida, ninguém nem ligou, assim, se eu queria entrar, não. E eu fiquei meio tímido e não entrei. Mas eu lembro que, assim, não deu tanto lucro, assim, pro pessoal... Porque na época eles ainda vendiam as casas por 55, 60, 65 e tinha que pagar toda a documentação do cliente. Eles se preocupavam mais na compra, em comprar barato, do que extrair mais valor na venda, né? Exatamente. Então vendiam muito barato as casas, né? Muito barato. E tinha que investir muito também. Foram os primeiros populares da grande maioria daquelas pessoas. Teve roubo, teve várias... Não dominava também o gerenciamento do negócio, Exato, né? Tava mas- montando a operação. É. Aí vinha com a cultura também de que tinha que Vender a qualquer custo. Não, e rápido. É. E reformar bem, talvez, também, né? Tinha que ser rápido. E eu não participei da operação, mas eu acompanhei bem, assim o andar da arrematação, porque eles discutiam tudo ali no grupo. E eu fiquei, caramba, os caras compraram casa por 5 mil reais, não é possível. Daí eu entrei lá e vi que realmente existiam. Só que daí a Caixa, não é toda hora que ela lança esses imóveis de 95% de desconto. Era uma vez por mês ali, né? Então foi uma promoção de final de ano onde eles compraram um monte de uma vez só. Falei, caramba, então quero entrar nesse negócio. Daí na época eu lembro, né? Comentei assim com o Manuel. Falei, pô, legal, pô, como que é? Pedi um pouco de orientação ali. Daí eles falaram, não, cara, barato assim, pô, é difícil ter erro. Você comprou uma casa por 5 mil, que cálculo que você quer fazer de ROI? Cara, é comprar, reformar e vender. Não vai- Calculadora? Que calculadora, cara? Não tem nem... Eles falaram isso pra mim. Que calculadora, cara? Tipo, daí que já começou a quebrar uns paradigmas. É. Daí eu falei assim, beleza, então, quer saber? E eu lembro até hoje, março de 2022. Daí, um pouco depois de comprar de Perdiz, que eu tava louco ali, falei, começa a virar um vício, né? Arrematar imóvel de leilão. Daí eu falei, chegou uma promoção da Riseio. Venda direta lá, melhor oferta que fala, né? Uhum. Daí chegou lá, abriu, contagem ficava lá. Tipo, quando dava 14 e 1, né? Que às vezes era 14 que começava, era por ordem de quem clicava primeiro. Daí eu fui lá, dei lance num apartamento de Campina Grande, 12 mil reais, apartamento. Uma casa na José de Freitas, em Piauí, 6 mil reais. Isso tudo com a reserva de emergência. Com a reserva de emergência. Eu falei assim, aqui, 20 mil já arrematei 2. A Laje já olhou e falou assim, que isso aí? Daí 20 mil eu arrematei 2. Eu falei, cara, vou segurar um pouquinho mais que deve ter que reformar, tem que fazer tudo. Fomos lá, conversei com o síndico lá do... Daí, beleza, eu comprei. Daí, depois de comprar, eu falei... Eu não lembro se eu cheguei a falar, Fernando, talvez. Ele falou, não, eu não vejo com esse negócio, não. Daí eu falei, não, tá bom, beleza. Daí eu fui lá e falei, acho que com o Manuel. Daí eu falei, Manuel, o que você acha disso aqui? Daí ele olhou a casa, bem detonada, e falou, agora a casa não tô muito interessado, não. Mas esse apartamentinho por 12 mil aí... vamos pra cima desse, porque ele já viu que valia uns 80, 90 mil. Uhum. Beleza, daí a gente foi lá, entrei em contato com o síndico, mandei diligência motoboy, chegou lá, o síndico recebeu a gente super bem e tal, falou, pô, legal, porque eles ficam interessados muitas vezes. Pra resolver o problema do condomínio atrasado, né? Exatamente, pra que chegue algum novo condômino ali, que pague os condomínios, né? Entramos num apartamento zerado, cara. Desocupado, só tinha uma cerâmica pra consertar ali e limpeza. Daí fomos pintar também tudo. Eu gastei acho que R$2.200 mais ou menos na reforma do apartamento. Com documentação e tudo mais, eu acho que ficou em uns 17 mil o investimento total. Nesses apartamentos populares, o condomínio é 100, 120 reais, sabe? Super barato. Fui lá, comecei a tentar vender o apartamento, vendi o apartamento à vista por 80 mil reais. Quanto tempo? Eu vendi ele outubro, mais ou menos. Então, a gente pegou ele em março...
Que isso? Desocupou não. Documentou. 7 meses. Colocamos ali. Daí a gente, nesse processo de venda, eu recebi muito cliente, mas ainda assim, restrição, nome sujo. Hoje eu que mexo com o popular, sei que a parte mais difícil do ciclo inteiro é a venda. Não é a compra, não é a documentação, não é a reforma. Não ter cliente aprovado, né? Porque ali você vende muito financiado e nesse popular também não tem entrada, né? O cara, você tem que arrumar um jeito de viabilizar a vinda pro cara, né? Exatamente. Então, o mais difícil do popular pega muito moto, interessado. pega geladeira, pega... Oferece tudo que você pudesse. Não, eu dou um sofá aqui se você comprar o imóvel. Você paga para vender. Eu brinco muito que hoje em dia, a gente paga para vender o imóvel popular em algumas situações. O cara fala assim, tem cidades que tem até já uma prática de cashback. Do tipo, eu compro a sua casa. E quanto que eu recebo de volta? Como assim recebe de volta? Quanto você me paga pra me comprar a sua casa? Quanto você me paga pra comprar a sua casa? É basicamente isso. Tipo assim, aqui o pessoal fala que é isso. O cara nem sabe do motivo, de benefícios do Guará. Do tipo assim, e lá em Ceará Mirim, no Rio Grande do Norte, eu já vendi algumas casas que dava cashback mesmo, 4 mil reais, 5 mil reais. Depois que eu recebia, devolvia um dinheiro pro morador. E esse apartamento... Pagar pra comprar o imóvel. E esse apartamentinho aí do Guaraci foi exatamente o que acabou com a minha sociedade com ele. Nunca mais. Entendeu? Porque você não entrou no apartamento. Achou de ganhar dinheiro? Não. Achou de ganhar dinheiro, não quero mais saber. Só isso aqui que eu vou fazer. Eu quero saber só com isso aqui. Porque no final das contas, então foi esse apartamento, foi o primeiro mesmo ali, logo depois do Perdizes, né? Comprei esses dois. Daí então no final das contas, esse apartamento... E já era 2023. Já era 2022 ainda. 22. Só que eu tinha arrematado o quê? Um em 2021, um em 2020, um em 2021. 2022 tinha arrematado só um de Perdizes, certo? Daí rematei pro Campina Grande, José de Freitas, foram 3. Ali eu falei... Pedi demissão. Cheguei na startup, pros amigos meus, que eram donos da startup, falei, agora não dá mais, eu quero me dedicar, eu não consigo nem pensar em outra coisa que não seja isso. Eu fico aqui trabalhando, mas eu tô pensando nos leilões. Então, até porque vocês são meu amigo mesmo, para não prejudicar a empresa nem nada, eu queria sair na boa, né? Daí ele falou, não, Guará, fica um pouco mais. Falei, não, cara, fica tranquilo, porque desde 2021 eu já comecei a preparar o terreno para minha saída. Eu já treinei o pessoal que estava lá para assumir minhas responsabilidades. Não, Guará, fica 2 meses. Aí eu falei, não dá. Eu te garanto, em 2 semanas dá para eu sair. Eu já passei tudo para as pessoas. Eu não falei para vocês, mas eu já transferi... Já preparei o terreno. Preparei o terreno. Conta a verdade agora. Não, eu não posso ficar mais 2 meses, porque com esse dinheiro da rescisão eu já tenho 3 que eu vou arrematar essa semana. É mais ou menos isso também. Então, no final das contas, eu saí em 2 semanas mesmo. Tem que era o dono da startup lá, que inclusive agora mexe com o leilão, né? O Lívio tava nessa época, ele era um dos donos, né, da empresa nessa época, que daí inclusive fez o curso da Smart e tá arrematando imóveis também. Viu, né? Começou a ver, né, o resultado ali meu, né, os lives, o nosso perfil, e viu que realmente era muito rentável. Então eu pedi demissão em abril. Em abril, eu peguei e sentei assim, eu lembro até hoje, eu falei, caramba, mas o imóvel tá lá, o Fernando tá cuidando do Perdiz, o Fernando tá cuidando de Consolação, a documentação tá rolando ali de Campina Grande, não tem muito o que fazer, tá reformado. E agora? Tá venda? O que eu faço? A casa de José de Freitas. Aí o que eu faço? Aí você tem na Caixa, todo mundo sabe, a quantidade de milhões de imóveis que tem na Caixa. Não passava nenhum sem o Guará saber. Ele varreu a Caixa Econômica todo santo dia. Ele chegou a falar pra mim que ano passado ele deu, em 80% dos imóveis, ele deu lance. Eu acho que sim. Daí aconteceu. Daí em 2022, então no dia no dia seguinte da minha demissão, eu falei, o que eu vou fazer? Vou pesquisar imóveis já, não tenho o que fazer nesse tempo. Eu já sabia dos populares. Cara, daí eu falei assim, que é isso? Não é possível que tem tudo isso aqui. Então, tinha sido 3 até abril. Até o final do ano, eu arrematei mais 13. Daí, com o dinheiro que foi surgindo. Quando entrou os 80 mil lá, os 150, 160 mil de Consolação em julho, agosto ali... Já tava comprometido. Eu acho que eu comprei uns 5, 6. Daí o Perdizes foi só no ano seguinte. Então, aquele apartamento de Consolação me rendeu uns 5, 6 imóveis, cara. Alavancou de um jeito... Alavancou demais, assim. Na época também, só que daí que eu vendo as oportunidades, inclusive, eu falei assim, não, eu tenho dinheiro aqui, ainda um dinheiro para aguentar um tempinho aqui, né? Tipo, meu filho tinha acabado de nascer, em janeiro de 22. Recém-nascido. Quando eu pedi a demissão, meu filho tá com 4 meses. E sabe o que eu acho que eu admiro demais ainda? É que qualquer pessoa hoje coloca um monte de dificuldade, um monte de obstáculo. Guará
bebê recém-nascido, né? A situação, a família lá meio desconfiando, e agora? Apoio ou não apoio? Minha esposa, né, tava bem desconfiada porque ela tinha acabado de chegar de São José. Acabado não, mas ela não tinha se firmado como dentista em São José. Então ela ficou em choque. Minha esposa ficou Como em assim? choque. Você não vai trabalhar mais? Minha esposa Esse ficou em não é choque. o homem que eu casei? Minha esposa ficou em choque. Ela tomou o SUS e falou, meu Deus, nós vamos viver de amor. E o que é pior, mas assim, eu acho que o maior mérito nisso tudo é você acabou de pedir demissão, você não tem crédito na Caixa. Eu tô trabalhando na Caixa, eu não tenho crédito. Né? Então tem o mundo do universo da alavancagem que todo mundo vende hoje. Você dá 5%, você alavanca, você usa o crédito. Peraí, eu tô metendo a cara no leilão com um filho recém-nascido, desempregado, sem crédito. Sem dinheiro. Sem dinheiro. Na verdade, sem dinheiro. O dinheiro não... Entendeu? O que tinha... A minha reserva de emergência O que você sobrou... tinha tava no imóvel, né? Não é. Os 30 mil que tinha sobrado na época era pra pagar as contas de casa, real. Pra pagar a conta. Daí eu falei assim, só que eu vendo lá imóvel de 10 mil, o que eu fiz? Abri captação. Eu pedi demissão ali em abril, daí comecei já trabalhar de forma, né, autônoma, e vendo aquela grande quantidade de volume de imóveis, né, populares, muito baratos, e já vendo que aquilo era lucrativo, que eu já conseguia ver os resultados do pessoal ali de Vários da Palma e tudo mais, eu abri captação, comecei a pedir, montei um PowerPoint, coloquei lá, eu sou Guaraci e tal, 5 remotações, sei lá, né? Engenheiro, MBA internacional na FIA, não sei o quê, bababá. Fiz o meu PowerPoint, coloquei lá minha autoridade naquele PowerPoint, falei meu planejamento e comecei a captar dinheiro. Daí eu tava fazendo cotas de 25 mil. Daí eu abri e vendi rapidamente 4 cotas. Consegui captar 100 mil reais em maio. E aí você prometia algum percentual? Prometi um percentual pro pessoal. Falei assim, 20, 25% daqui, ó. Eu falei, é como se fosse um empréstimo. Eu falei assim, mútuo, não é venda de cota. O meu contrato que eu fiz é um mútuo financeiro. Era um empréstimo, do tipo, ó, se você me der os 25 mil, eu vou mexer com imóveis. Mas não interessa o que eu vou fazer, não vou te prestar contas. Daqui 12 meses, eu te devolvo os 25 mil que você está me emprestando, mais 25%. Dá 32 mil e pouco, sei lá. Enfim, daí a pessoa falou assim, pô, 25% sem risco? Eu falei, não interessa a minha performance. Não interessa a minha performance. Eu vou te devolver 25% de retorno daqui 12 meses. Antes disso, não me procura. Daí, porque eu falei assim, daí beleza. Daí fui lá, abri 4 cotas. Aí você pegava 4 cotas, quer dizer, você pegava ali uns 3, 4 pop. Com um pop você pagava tudo e ficava com 3%. E daí aconteceu. Né? Olha só. Em maio eu peguei mais ou menos, foi maio, começo de junho. Só que em julho a gente já vendeu, e eu desesperado para vender a Consolação. Desesperado mesmo. Então eu botei energia mesmo, fazia anúncio pra caramba. Eu coloquei na época em uns 30 a 40 imobiliárias o anúncio do imóvel de Consolação. E vendeu pelo quinto andar, depois do loft. Mas eu tava desesperado. Eu falei, não. Daí quando entrou e definiu e bateu o martelo, mas assim, foi um alívio desgraçado. Foi um puta alívio. Eu falei assim, agora já sei que vai entrar dinheiro. Não sei quando, mas vai entrar dinheiro. Você teve alguma situação que você trabalhou tão alavancado assim também, Fernando? Hoje em trabalho alavancado, mas assim... Hoje a gente prefere. Naquela época não, porque vinha o quê? Eu tinha empresa, então você tinha sua declaração de imposto de renda ali, o mínimo necessário, né? Você paga só o imposto que precisa. Né? E você não tem Prolabore, não tem CLT, então você não tinha muito essa questão. Mas assim, de pegar... Tá, não tão alavancado com crédito terceiro, mas pegar até sua reserva de emergência e alocar, você já chegou a fazer isso? Já, mais agora. Mas agora. Agora faço exatamente. Inclusive foi agora no apartamento Tamboré, que nós arrematamos 1.200, né? Tinha acabado de arrematar o Brooklyn, 1 milhão. Então, quer dizer, são dinheiro alto. Aí tinha vendido. Só que você vende, vai receber do banco daqui 20 dias, 30 dias. Aí o que acontece? Aí ligo, graças a Deus a gente tem um bom nome, um bom crédito, né, na praça. Então eu liguei pro meu amigo lá, o Carlão, tô precisando de um favor, como é que você tá de caixa aí? Não, o que você precisa? 500 mil. Aí ele... Não, tá bom, eu vou lá transferir pra você. Entendeu? Falei, tá bom, eu te pago aí 2% por mês. Aí no mês seguinte devolvo pra ele 510. Feito o negócio. Tá feito o negócio. Então, por isso que eu não me preocupo muito. Tem lá, vamos entrar nesse... Vamos entrar. Entendeu? Se precisar... Se precisar, você tem onde socorrer. É um custo barato do dinheiro. Custo assim. barato. Que pra muito parece pra muita gente que tá fora do leilão, 2% ao mês... cara, mas você vai ganhar 50. Né? Eu tô nem aí, eu pego aqui, semana mês que vem tá entrando dinheiro ali mesmo, pago lá, quito aquele negócio. E é engraçado porque é aquilo que a gente faz, inclusive isso ajuda demais na questão da venda dos imóveis mais caros. Porque você vai falar pro cara que tá interessado no seu imóvel, faz o financiamento, cara, você vai pagar o juros só enquanto você tá usando. Né? Mas eu tenho esse negócio, em cada hora que você vendeu, você amortiza. Quer dizer, o seu juro vai cair lá embaixo. Então é viável para você fazer.
né? Mas você tem que deixar claro, você tem que explicar isso para eles, que às vezes eles não enxergam. Né? E qual que foi a operação mais difícil que você já fez, Fernando? Assim, para sair da operação. Assim, a gente hoje tá aberto a qualquer coisa, né? A gente conversa e muita gente, por exemplo, a gente já falou aqui de permuta, de financiar. Recentemente a gente tava negociando um imóvel que o cara virou e falou assim, eu vou pôr 2 milhões e 100. Eu vou pôr uma casa de 700, um lote de 700, vou financiar 700 com o banco. Aí a gente pensou e falou, poxa, na verdade o lote ele ainda ia vender. Quando eu vender, eu pago. A gente fica Aí falou, mas o imóvel vai ficar alienado pro banco, o banco tá com a garantia. Eu peguei a casa e eu tô 700 na palavra do cara. Não, para com isso. Me dá a casa e não esquece banco, eu vou financiar 1 milhão e 600 pra você. Mas minha casa vai entrar por quê? Sua casa vai entrar por 500 e eu vou financiar. Quando você vender o lote, você amortiza. Se você parar de pagar, eu consolido a propriedade e o imóvel é meu de novo. Então a gente vai arrumando um jeito para poder viabilizar o negócio. Qual que foi a operação mais difícil que você já entrou? Você saiu, na verdade. É a mais difícil, até pela pouca experiência na época, né? Para mim foi a casa de Arujá. Agora se visitou aquela casa. Nossa, entendeu? Essa novela, casa foi um negócio punk. Então era um terreno de 800 metros quadrados, num condomínio fechado ali em Arujá. 400 metros de área construída e foi uma arrematação já usada, via caixa, alavancada, 1 milhão de financiamento. 400 metros de área construída. E a casa detonada. Nossa Senhora. Aí então foi os 65 mil de entrada, 1 milhão de financiamento. Então eu tinha lá 10, nem 10, não dava 10, 9 mil e poucos reais de prestação por mês, mais o condomínio, né? E a reforma gigante para fazer, para poder vender. Então vamos conseguir vender desse jeito? Falei, cara, essa casa do jeito que tá aí, 1,5 milhão, a gente vai ganhar 200, 300 pau aí tranquilo. Vamos pegar esse trem. Fui lá. Aí trepamos no muro, vai lá olhar a casa, um monte de macaquinho falando. O lugar era bonito, mas a casa não tinha condição. E aí, bom, vamos ter que mexer nesse trem. E aí a gente começar a fazer a reforma dentro do nosso projeto. Ainda não existia a Carla Rocha. Inclusive, lá foi o start dela. Uhum. E quando estava quase acabando, eu falei, dá uma dica de que cor que eu pinto lá. E aí foi a primeira entrada dela no mundo dos leilões também. E aí a gente reformou aquela casa, gastei 320 mil de reforma nela. Então você pegou por 1,65, mais 320, 1,500 ali você fechou o seu custo. Um pouquinho mais, 1,580 por aí. Né? Tirando o saldo devedor ali da caixa, né? Que não saiu do bolso. Então, de investimento mesmo foi uns 580. E aí, na hora da venda, a mesma situação. Joga lá em cima e vendi 2,5 milhões. Né? Você pegou por 2... Então, você fechou um 580 e vendeu por 2,5 milhões. E teve algum rolo na venda? O que você fez para vender essa casa? Para vender essa casa teve que ser no rolo, né? E aí quem interessou na casa era um rapaz que ele tinha uma casa que ele precisava colocar no negócio. Era uma casa em Itaquá, a gente chama agora de Itaquaquestão, né? Itaquaquestão. Itaquaquecetuba, que inclusive era muito perto lá do condomínio. E era uma casa assim... Vocês pegaram agora lá, sim, até na Leiloarismo, mais uma que é atrás do Arujá, onde você tinha casa, né? Do Arujazinho, né? Exato. E essa casa, então, era 5 metros de frente, terreninho de 125, mas era uma casa com 3 andares, gigante de área construída, tal. E a casa estava até bonita, a casa valeu 1 milhão. Não tem problema, pega sua casa por 1 milhão. Tem mais uma Hilux aqui, SW4, com laudo de vistoria reprovado, porque tinha sido capotada, não sei o quê. Puta merda, aí... Não tem problema, eu pego também. E aí o cara, no meio do rolo lá, o cara financiou 1,4 milhão, ele me deu a Hilux e deu a casa. Então entrou ali 400, já veio pro seu bolso, 1 milhão quitou só o devedor, pegou a Hilux de quanto? A Hilux era 140 mil de tabela, mas na verdade ele mesmo acabou vendendo depois por 110. Entendeu? Então vendeu por 110, também entrou dinheiro ali. E aí ficou a casa dele, que eu falei que também ia ser difícil de vender. E por sinal não foi. Botei a casa dele, 3 meses depois a casa vendeu 800 pau. Então você pegou... Então com a Hilux e com o financiamento você zerou o seu investimento. Né? Praticamente zerou. Você entrou com... Você ganhou a casa. Né? Essa foi a operação, né? Então você ganhou a casa de 800 mil na operação. Exato. Aí botou 500 e saiu com 800. Exato. Tirando o imposto tudo ali, ele me deu 100 e poucos por cento, de 130%, 140% de retorno sobre o ROI, né? Do capital investido, que investia ali 500 e pouco. Então voltou quase 700 e tanto. E daí que você falou assim, caraca, mas se eu começar a reformar a casa então, eu achei que eu ia vender esse negócio por 1,5 milhão e vendi por 2,5. Foi daí que você começou a falar assim, poxa, se eu aliar agora e a Carla que
manja muito do negócio, falou, se eu colar aqui agora, eu preciso melhorar isso aí, eu vou ganhar dinheiro. Foi daí que surgiu? Foi daí que surgiu. E aí, nessa época, eu também tava com o Kenny, né? Meu cunhado, que era engenheiro, tava voltando lá dos Estados Unidos. Não, eu toco essas reformas aí. Aí a gente começou. A casinha de São José, até fiz um post lá no meu Instagram. Foi uma casinha de leilão da Justiça Federal. 240 pau à vista. Vendemos por 565 mil. Entendeu? Gastei 80 nela. Então, quer dizer, aí você começa a ver, é aquilo que o Guará fala, quando você entra no universo dos leilões, você começa a ver as oportunidades, você começa a ver dinheiro flutuando. Aqui tem tanto, aqui tem tanto, aqui tem outro tanto, entendeu? E hoje eu estava conversando com, para quem não sabe, né, o Fernando, ele é consultor também de fundo imobiliário, né? Nós temos uma sociedade nessa consultoria do fundo imobiliário, o fundo imobiliário da Smart, inclusive para Smartanos, e a gente fez 3 aquisições, em breve vamos fazer a 4ª aí. E eu estava conversando com o Jason hoje sobre isso, né? Que eu falei que como tem dinheiro flutuando em todos os nichos. Por exemplo, esse nicho de altíssimo padrão é difícil organizar na pessoa física para comprar, né? Porque, 4 milhões, mas vai organizar ali, cada um vai colocar sozinho, não vai. Aí vai juntar 10, cada um 400. Peraí, como é que vai estruturar isso aí? É muito dinheiro, tem reforma e tal. Então a gente fez lá o fundo imobiliário para poder capturar nesse mercado. Como tem dinheiro flutuando, que é só você se organizar que você começa a pegar. Tá lá. Vai dar as operações que foram feitas lá 11 milhões de lucro. 11 milhões de lucro tá flutuando aí e que ninguém pegou e que tava lá e que o fundo agora da Smart capturou esse lucro. Assim como tinha muito dinheiro flutuando com operações com casas feias que ninguém queria e que era só saber dominar um pouquinho o conceito de flipping para poder capturar esse lucro aí. E o Fernando, ele foi um dos pioneiros dentro da comunidade. Se não for pioneiro nas casas de médio e alto padrão. Talvez no POP tivesse alguém fazendo, mas nas casas de médio e alto padrão, quem desenvolveu isso dentro da comunidade Smart foi o Fernando junto com a Carla e o Kenny, né? Então, trouxeram esse conceito para a comunidade lá em 2021. O Fernando entrou em abril de 21. De 21. Né? Trouxe esse conceito lá depois nas operações que ele fez. Hoje, para mim, é a melhor tese do leilão. É aliar leilão com house flip. É comprar a casa, e casa é melhor para isso, comprar a casa, reformar e vender. Você concorda com isso, Guará? Eu vou dar um depoimento aqui, por exemplo, porque nessa época aí de 2022 ali, que eu visitava algumas casas com o Fernando, porque a gente foi ainda, acho que 2 ou 3 vezes para São Paulo, por causa do apartamento da Consolação, apartamento depois de Perdizes, depois a gente foi também, e acho que não sei se foi nessa mesma viagem que eu vi essa casa de Arujá. O olhar meu era diferente. Falei, caramba, mas com esse dinheiro acho que comprava uns 50 pops. Eu ficava fazendo umas contas diferentes, sabe? Uhum. E eu falava assim, Fernando, quanto que você vai lucrar nessa casa? Qual que é o ROI? E ele falou, não, mas eu vou ganhar 300 mil, vou ganhar 400 mil, vou ganhar 500 mil. É diferente, assim, ele não se importava tanto com essa questão. Claro que ele tinha que fazer sentido a lucratividade. Mas para mim eu só pensava, eu pensava em praticamente uma única métrica, ROI. Retorno sobre investimento. Eu queria ter 100%, acima de 100%. E eu sei que nessas operações é mais difícil de você ter uma lucratividade embora tão você alta. ganhe muita grana em valor absoluto, né? E é claro. E daí eu vi assim, cara, será que... Eu ficava assim, um dia eu quero entrar nesse negócio, um dia eu quero entrar. Mas quando eu vi, assim, os números, eu falei, cara, é muita grana para entrar, então vai demorar até eu ter essa grana para entrar. E eu falei assim, puta, a lucratividade é menor e tal. E eu tô bem adaptado aqui no POP. E eu até tive uma vez uma conversa com o Léo Mota. Eu falei, pô, Léo Mota, você tem interesse aí? O que você acha? Você um dia vai aumentar seu ticket aí? Vai sair do popular para médio, alto padrão? Ele falou, cara, eu acho que eu não quero sair do popular, não. Daí foi uma das primeiras pessoas que eu vi assim, que falou assim, não, eu tô bem aqui, quero continuar aqui mesmo tendo sucesso. Uhum. E eu falei assim, verdade, Léo. Porque no final das contas, cada um tem que ver onde se encaixa e qual que é aquela meta dele de crescimento mesmo. Então, pro Fernando é muito claro, ele nunca quis, né, atuar nesse segmento e para mim não fazia mesmo sentido ele atuar. Enquanto que para mim hoje, né, eu ainda estou no momento de alavancagem, considero ainda um momento de alavancagem, mas é algo que se apega a gosto também e nicho. Tanto que teve uma casa, para não falar que eu nunca mais fiz negócio com o Fernando, porque realmente os mundos ficaram muito opostos. Eu falei, Fernando, achei uma casa aqui no Amazonas, Manaus. Dá uma olhada aqui. A gente fez um grupinho lá, acho que eu, Fernando, meu pai, eu não lembro quem que foi. Daí eu falei assim, Fernando, tô achando que valia uns 2 milhões essa casa aqui. Só que por quê? Eu, né, olhando uma casa de médio para alto padrão, né? Daí tava, eu não lembro se era 800 mil, 900 mil a venda, sei lá, e dava para financiar, mesmo assim. Daí o Fernando bateu o olho e falou assim, ixi, isso é casa de 1 milhão. 1 milhão e 100, não lembro qual o número que ele falou. Só sei que jogou um balde de água fria no grupo.
Daí ele falou, daí eu fui lá, deu uma pesquisada. Eu fiquei um pouco assim, não é possível, será mesmo? Só bater o olho, pô. Daí, só que ele tinha o mesmo olhar treinado Memória de preço, né? Pra esse tipo de imóvel que eu não tinha. Aham. E hoje em dia, sendo bem honesto, eu bato o olho na casa, só preciso ver a localização e olhar uma foto da casa pra ter uma noção de Quanto você vai gastar de reforma e quanto que vale. quanto eu posso pagar nela, quanto de reforma, por quanto eu vou vender. Isso aí. É de bater o olho real, assim, sabe? Então a gente acostuma. Tem que ter foco, né? Assim, eu falo que o grande problema... Outro dia eu tava num podcast que eu era o entrevistado e perguntaram pra mim assim, falou, você criou, né? Falando do negócio da Smart, né? Eu falei assim, cara, não é difícil você prosperar no Brasil. As pessoas mentem e falam que o Brasil é difícil, não sei o que tal. O problema é a pessoa não ter foco. Eu acho que tudo o que você fizer no Brasil, a média é muito baixa. A das pessoas, assim, em geral. As pessoas A qualidade, não têm... né? A qualidade não é qualidade só, é o foco mesmo. Tô falando que o brasileiro é mais burro que os outros, não é isso não. É que o hiperfoco, o brasileiro não tem esse foco direcionado. Ele fica com um multifoco. Ele começa aqui hoje com leilão, aí dá 2 meses ele não consegue, ele para e vai fazer outra coisa, o cara não persiste. O que você fez, por exemplo, hoje o Guará é um cara muito bem sucedido no mundo dos leilões, mas o que ele fez? Ele estava difícil lá no ano de 2021. Teve uma dificuldade. Aí o que ele fez? Ele pulou para outra coisa? Não. Ele persistiu e falou, cara, peraí, se tem um cara fazendo 26, o problema sou eu. O mercado é bom. O problema sou eu. Eu vou persistir nisso aqui até dar... Eu não vou ver se vai dar certo. Eu vou ficar nisso aqui até dar certo. E aí as coisas começam a prosperar. Então, Exato. eu falo que no mercado imobiliário é a mesma coisa. Se a pessoa tiver um pouquinho de foco, e aí vai no leilão, o cara começa a pesquisar, abre o site de leilão, eu estava falando desse assunto, né? O cara abre o site de leilão, tem lá uma casa de 20 mil, uma loja de 300 mil, uma sala de 200 mil e uma casa de 1 milhão. Aí o cara fica olhando tudo. Exatamente. Nossa senhora, essa sala vale a pena, essa loja vale a pena, essa casa aqui vale a pena. Cara, dá uma nichadinha. Claro que você não precisa pegar só no seu nicho. De vez em quando você pode flertar ali, pegar uma casa maior ou não sei o que, mas dá uma segmentada que começa a aparecer oportunidade a rodo. Né? Então, hoje, por exemplo, cara, entrou dinheiro. O que eu faço? Eu vou lá, olho meia dúzia de casa, eu sei que eu vou alocar. Entendeu? Olha lá, meia dúzia de casa vai resolver. Por quê? Porque você já segmenta, já sabe quanto que gasta uma reforma da casa, sabe quanto que vende, quanto que vale o terreno, você já começa a segmentar, acabou, tá resolvido, você aloca rapidinho. Aí o cara que fica ali atirando pra tudo quanto é lado, não consegue alocar e fala que o mercado tá concorrido. Mas é porque ele não foca. Ele fica com... E por isso que eu falo que é muito fácil ganhar dinheiro no Brasil, porque as pessoas, naturalmente, são pessoas inteligentes. O brasileiro não é burro, não. O pessoal fala que o brasileiro é burro. Não é isso, não. É que o brasileiro, ele tem multifoco. Ele quer ganhar dinheiro muito rápido. E aí não tem experiência, não tem paciência de esperar 6 meses. E aí isso prejudica, compromete tudo. Você concorda, Fernando? Totalmente. Principalmente que a gente vê muito ali, né? O pessoal que está começando, eles querem entender. E né, eu não tiro a razão. Você quer entender antes de você entrar. Porque você não está vivendo aquilo. E aí você começa a fazer, sabe o quê? Ah, mas qual que é? Cadê a planilha? Em quanto tempo vende? Né? A principal pergunta é: quanto tempo para vender? Isso não está no nosso alcance. Não está no nosso alcance, não tem esse controle. A gente se estima, mas não está no nosso alcance. Você pode se dar muito bem de vender na mesma semana, como a gente deu lá com Consolação, ou demorar 1 ano, como a gente demorou Perdizes. Então tem a variável aí que foge do nosso alcance, é uma situação. Aí você fica com o quê? Você fica com medo de colocar tudo. Também não é errado. Mas o cara fala, eu não vou pôr tudo porque eu não sei quando que vai voltar. Mas vai, tipo, não tem como não voltar. É imóvel, né? Com o tempo ele só valoriza. Né? As casinhas de Várzea da Palma, ela vendiam por 60 mil. Se tivesse com essas casas hoje? Estaria vendendo por 120. 120. Entendeu? Então 120 quer dizer, você podia ter ficado 1 ano sem trabalhar que você ganhava de novo. Só pelo fato de ter aquilo, entendeu? Exatamente. Então, a gente tem o imponderável que a gente coloca nos leilões, que é exatamente isso. Às vezes você vai fazer uma viabilidade ali, mas está apertada. Peraí, mas esse é o tipo de imóvel bem localizado, que a gente chama de carne de vaca, que todo mundo quer, que daqui a 1 ano ele não vai estar mais esse preço. Então, eu tenho que considerar isso. Ah, mas eu posso... Pode considerar. É um imóvel que eu quero ter na minha carteira, faz parte. E tá tudo bem, né? É porque o vício em CDB é complicado, né? Se é aquele vício de você apertar um botão e vender, que não tem no imóvel, aí o cara fica viciado nisso e ele começa a comparar laranja com banana. Cara, você vai ganhar 10 vezes mais que o CDB. O preço disso... de vez em quando você não vai ter o botão para apertar mesmo. Você vai ter que colocar o mercado, você vai ter que trabalhar o seu produto para ele ficar atrativo para alguém querer comprar. O Guaraci tem um exemplo do apartamento de São José, que estava alugado, pagou 320 mil lá em 2020, 2021.
Paguei 2019. 2019, 320 mil, tava alugado. Aquários ali. Aí, quantas vezes eu não conversei com ele que ele falou, acho que eu vou vender aquele apartamento, vou meter no leilão aqui, vou vender. E acabou que não vendeu. Tá lá alugado, ficou alugado. Quanto vale hoje? Parece que tá valendo 640, 630. Olha aí pra você ver. Não perde dinheiro nunca. E alugar. E como foi com carta de consórcio, né? Com esse daí, que é polêmico aí, mas eu ganhei. Não, valeu muito a pena, porque eu coloquei pouco capital ali pra carta de consórcio. Você deu sorte no sorteio. Dei né? sorte porque fui sorteado, peguei os 320 mil da carta de consórcio e saí falando assim, ó. Peguei apartamento de 320 a 350. Comecei a fazer oferta lá no bairro da região que eu morava, né? No Jardim Aquários. Até que um aceitou. Daí, fui lá, quando o cara da Maciel, né, da imobiliária Maciel, foi me entregar as chaves aqui da venda, né, do apartamento, 320 mil, beleza, parcela de R$ 2.800. Ele falou, Guaraci, o que você pretende fazer com esse apartamento? Eu falei, vou alugar. Você quer alugar para mim? Ele alugou por 5 anos comigo esse E pagando quanto? Pagou 2.000, nessa faixa de 2.000 e... Ou seja, a carta estava sendo paga com... É 2.200, 2.100, 2.200. Então, eu colocava ali uns 600, 700 reais por mês. Só que daí aconteceu. O valor do aluguel foi aumentando, já tá quase batendo 3 mil. E a carta hoje tá em 3 mil. E a casa agora vale 640. Vale 640. Ele Eu tava falando dobrou pro de Fernando que eu vou ter apartamento. colocado nesse apartamento, eu acho que um pouco mais de 100 mil reais. Já tirando... dinheiro meu por causa dessa questão de aluguel, né? Uhum. Lógico, né, gente? Fica o parênteses aqui, ele foi sorteado. Foi sorteado. sorte. Isso não é consistência. Ele não vai conseguir fazer isso de novo. A sorte é boa pra quem é competente também, né? Mas aqui, vamos caminhando pro final agora. Eu queria que o Guará falasse aí. O Guará que tem um treinamento voltado para a Caixa Econômica Federal, para imóveis populares, para quem quer arrematar o primeiro imóvel. Fala um pouquinho aí, Guará, do seu perfil, do seu treinamento. Explica pra galera aí como funciona. Então, hoje, né, depois de mais de 100 arrematações, hoje é um volume bem expressivo, basicamente nos últimos 3 anos, mais de 100 arrematações de imóveis da Caixa. Me especializei, então, nesse nicho e o volume é interessante, que o Fernando consegue ter volume e valor. Eu tenho um volume alto, né? Então, com o volume você adquire muita experiência. Então, cada caso realmente adiciona alguma coisa ali no seu repertório. Então, hoje, né, eu acabei tendo bastante experiência na parte de reforma, de desocupação. Aqueles maiores bichos de 7 cabeças que as pessoas pensam, né? Que são desocupação e reforma, são coisas que hoje, né? Eu já consegui... Tenho muita tranquilidade, né, para fazer, para compartilhar esse conteúdo, esses ensinamentos. É muito mais simples do que parece. Uma das perguntas que eu respondi ontem no perfil é muito isso. Mas, Guará, se uma reforma já é difícil presencialmente, imagine a distância. Eu respondi lá no meu perfil mesmo do Instagram. É que o perfil dos imóveis que a gente faz é um público um pouco menos exigente, né? Não que a gente vai entregar qualquer porcaria, mas é um público menos exigente. Então, eu vou lá, faço uma reforma que eu considero adequada, gasto ali meus 15, 20 mil, dependendo de quanto do nível da reforma. E eu sempre tenho agora, hoje em dia, o que eu chamo de pós-venda, o pós-venda. O que é o pós-venda? Depois que você faz a reforma, começa a aparecer goteira, porta rachada, cerâmica quebrada que não tinha visto, torneira que não funciona. Enfim, eles trazem as demandas após a venda, falando, não, Guará, mas isso aqui tá errado. E aquilo é o sonho a pessoa, muitos dos meus clientes do Popular, alguns nunca nem sonharam que poderiam comprar uma casa. Então, como a gente compra barato, nós vendemos barato. E vendendo barato, você atinge pessoas que aquilo era um sonho inalcançável. Então, hoje, para mesmo as pessoas sendo humildes e tudo mais, elas chegam lá, querem ver o meu sonho realizado, mas, Guará, conserta aqui, conserta ali. Então, eu tenho gasto uns R$ 1.500 de pós-venda ali para consertar as coisas que a gente não vê. Que a gente não vê, porque, assim, querendo ou não, a arrematação à distância, ela não é perfeita. Então, a gente faz o básico, né? A gente pensa com a cabeça de investidor, vou fazer o básico aqui para entregar um produto bom para o cliente. E já guarda um troco para poder consertar ali no final. Já sei, né? E, cara, já sei que depois daquilo pode surgir alguma coisa, deve surgir alguma coisa. Mas mesmo assim, dentro desse investimento, então fica baixo. Em toda essa experiência que eu fui adquirindo, né? Com tantas desocupações, reformas, vendas, eu estou trazendo isso para dentro do meu perfil, né? O Guará Caixa, de forma realmente a contribuir ele mostrar que não é um bicho de 7 cabeças, que é possível fazer. Hoje eu consideraria para vocês, eu diria que numa operação relativamente fácil de achar a oportunidade, dá para você fazer ali 20, 30 mil reais com certa tranquilidade. Então, para uma pessoa ali que eu ganhava 6 mil reais por mês, se você fizer 4 operações dessas,
3 operações você já ganha mais dinheiro do que você ganhava no meu trabalho anterior. E o que eu falo muito é que a quantidade de trabalho também. Você trabalha numa empresa 200 horas por mês, por exemplo, 2.500 horas por ano. Para você fazer 3 operações de imóvel popular, você vai gastar ali umas 250 horas. No máximo, considerando pesquisas, as madrugadas que a gente vai lá prospectando imóvel, desocupação, reforma, venda. Então, em um mês, no seu cálculo, um mês você faz o resultado de um ano. Exatamente. Então, ali, voltando em 2022, quando eu pedi demissão, foi muito esse cálculo do valor do hora-homem, do valor de quanto eu ganho por hora. Eu falei, ué, mas no leilão, então eu tô ganhando... Eu fiz umas contas ali, falei, eu ganho R$1.000 por hora. E no meu emprego eu ganho 100 ou R$80 por hora. Eu falei, sabe? Então eu falei, não tinha nem como comparar. Então o objetivo do perfil é dar visibilidade sobre esse nicho, né? E quão realmente como ele pode mudar a vida das pessoas, como mudou o meu em um curto prazo de tempo. Estou falando de 2022, estou falando de 2010, 2015, estou falando de 2022, faz 2 anos atrás que eu pedi demissão. E falei, caramba, deixa eu me abrir para essas oportunidades. Quando eu falei que era uma lousa branca, né? Quando eu pedi demissão, não sabia o que fazer, eu falei, vou prospectar. São tantas oportunidades, as oportunidades ali flutuando na sua frente. Falei, cara, não tem dinheiro, mas eu sei que isso aí eu vou vender por 100 mil, 90 mil e eu vou ganhar muito dinheiro. Vou fazer um empréstimo, pegar 25%, pagar 25% de juros, quando na verdade vai sobrar 75% de retorno no meu bolso, sem investir nada do meu bolso. Uhum. Então, o ramo do popular, ele é muito lucrativo, né? Mas tem que fazer volume mesmo. Fazer volume que eu digo é para quem começa a ficar mais ambicioso. Ambicioso. Porque, querendo ou não, eu falei assim, cara, vou fazer 2, 3 por ano, né? Já paga meu salário. Mas não tem que comparar, né? Só que quando você percebe que você consegue fazer 15 por ano, operações em paralelo, que dá para você conduzir 15 desocupações, reformas e vendas, porque nem tudo acontece ao mesmo tempo, você começa a ficar maravilhado e ambicioso. E daí fala, cara, eu vou abrir aqui, quando receber uns 80 mil ali, 150 mil dali, já vou comprar mais 20. Então, mais uma vez, foi um mundo que eu conheci há 3 anos atrás, mas que entrei de cabeça há 2 anos e que eu vejo que ele não é ciência da NASA, sabe, Renan? Outro exemplo que eu gosto de falar é que quantas horas você demora para se tornar um médico? Para ganhar 20, 30 mil reais por mês. Quantas horas você gastou? Não sei nem fazer 10 mil horas? 15 mil horas? Nossa senhora, 20 mil horas? Se você colocar aqui 1.000 horas de investir seu tempo, 1.000 horas do seu tempo no ramo dos leilões, provavelmente você já vai ganhar quase como médico. Ou mais. Ou mais que médico, porque tem até médico largando, né? Que a gente sabe dentro tem médico largando para viver de leilão. Já largou, né? Exatamente. Então, o que eu tenho feito através do meu perfil e dos treinamentos que a gente tem criado é dar visibilidade para isso. E muita gente também me pergunta, mas Guará, se é tão bom, por que você está compartilhando isso? Porque simplesmente entrei no site da Caixa ontem, tinha 27 mil imóveis na Caixa. Tem alguém que me perguntou isso uma vez, eu falei assim... 27 mil? Eu falei assim, eu acredito tanto em leilão, que eu vendo a mentoria, porque primeiro que eu não consigo comprar todos, mas eu vendo a mentoria para injetar a caixa na empresa para comprar mais. Exatamente. Simplesmente isso. A verdade é essa. Eu não uso o dinheiro que eu ganho com as mentorias e nada para comprar carro, comprar roupa, nada. Eu uso para comprar mais imóvel de leilão. Exatamente. Então, é por isso que a gente compartilha, porque no final das contas, eu recebo muita mensagem de gente que a gente está ensinando, querendo ser sócio nosso. Como hoje o nosso tempo fica cada vez mais escasso, o nosso tempo de pesquisa, por mais que pesquisa seja uma coisa que a gente adora, na verdade a parte mais legal é pesquisar imóvel e arrematar. Mas a gente não tem, mas o tempo fica escasso. Então, essas pessoas que nós ensinamos nos trazem oportunidades de negócio e eu falo, vou entrar com Smart Money, com expertise, com contatos, com experiência, com dicas, sugestões. Então, o nosso celular fica bombando de oportunidades por conta dessa abertura que a gente dá para as pessoas, né? A visibilidade que a gente tem. Então, hoje, infelizmente, eu não consigo mais prospectar tanto, mas essas oportunidades continuam chegando, sabe? Sensacional. Então sigam lá, @GuaraCaixa, o maior especialista de Caixa Econômica Federal e no nicho popular do Brasil. Fernandão, você também tem lá a mentoria dos tubarões, galera quer fazer escala. Fala um pouquinho pra galera aí, fala do seu perfil também, pra galera conhecer mais ali o Fernando Tubarão. No perfil eu trago bastante casos ali, né, que a gente passa e tudo, mas a mentoria em si,
A mentoria dos tubarões ali, ela é focada para quem está querendo exatamente fazer isso. Muito lucro, né? Fazer disso um negócio. Então tem um ambiente propício, onde a gente tem ali os melhores e os maiores arrematantes do Brasil. Todo mundo que está com esse propósito, com esse objetivo de subir o ticket, de fazer dinheiro, real dinheiro, né? Que vai transformar a vida da família, né? E a vida profissional dele. Transição de carreira. A maioria deles ali já, sim, fizeram a transição de carreira. Então, é um ambiente que, para quem está querendo jogar a Champions League, que a gente fala, ali é o local. Então, não tem para onde... Não tem outro lugar para você estar que não seja ali. Os tubarões realmente hoje viraram referência aí no Brasil, de grandes arrematações, de grandes resultados, né? Escalando aí no mercado de leilões de imóveis, mais de 1 milhão de lucro, muita gente fazendo mais de 1 milhão de lucro, muita gente largando empregos que seria um sonho de muita gente, mas que conseguiram escalar no mercado e hoje estão realmente prosperando, criando negócios altamente lucrativos, né? E a gente tem o foco ali, principalmente na parte técnica, né? Então você fala, ali você não vai aprender só a tirar uma carteira de habilitação classe E para você dirigir carreta. Ali você sai com brevet de helicóptero, de jato, comercial. Então, por quê? Você reúne a experiência, assim como o Guaraci falou, em 2 anos, mais de 100 arrematações, você faz o quê? Experiência. E ali você tem a experiência de gente que tem 50, 80, 30, 100, né? Ou seja, muita experiência compartilhada. Então, não tem nada no mundo dos leilões que seja intransponível pra gente. Os tubarões, eles inventam, eles estão na vanguarda. Tudo que é novo, a gente faz primeiro. Né? A gente inventa a moda e depois a moda sai pegando por aí. É sensacional. Quem quiser seguir lá, @fernando.merli, é o arroba ali do Fernando Tubarão no Instagram, conteúdo de primeira, sempre novidades aí. E eu queria agradecer esses 2 monstros aqui pelo podcast de hoje, Smartcast hoje especial, recebendo aí 2 grandes arrematantes, 2 monstros no mercado, cada um na sua praia, mas que fazem muito resultado nesse mercado. Obrigadão, Guaraci, brigadão, Fernando, tamo junto. Valeu, galera, até a próxima. Valeu. Show.